Olá pessoal, questão versando sobre o crescimento da população e o crescimento da produção de alimentos. Analisando o gráfico, nós temos aí crescimento da população em 1960, crescimento da população em 1980 e 2000, assim como também a produção de tonelada de grãos nesses três momentos, ok? Vamos analisar as afirmativas e voltar ao gráfico quando necessário. Vamos lá. Primeira afirmativa. Analise o gráfico. A análise do gráfico permite afirmar 1. A proporção de crescimento da população mundial. Então, observando aqui que nós vamos tratar da parte do gráfico que fala de população. Caiu no período de 1980 a 2000. Se comparada ao período de 1960 a 1980. Então, já percebemos na análise dessa questão que nós não vamos tratar da questão alimentar, só da questão do número de pessoas. Então, vamos lá. Nós temos em 1960, 6 bonequinhos. 1960 temos 6. Em 1980 são 9 bonequinhos. Em 2000, nós temos 12 bonequinhos. Se eu falar em proporção de crescimento, ritmo de crescimento, estou falando de porcentagem, ao analisar esse gráfico, eu poderia deduzir que de 6 para 9 cresceu 3, de 9 para 12 cresceu 3, e diria a proporção foi a mesma, e colocaria a afirmativa como falsa, porque diz aqui caiu, mas cuidado, lembrando que de 6 para 9 é 3 bonequinhos que aumentaram, 3 é metade de 6, então o crescimento aqui foi na proporção de 50%. Em relação a 1960 para 1980, um crescimento de 50%. Agora, 3 não é metade de 9. Ou seja, o crescimento aqui, para ser de 50%, tinha que ser de 4,5%. Portanto, o crescimento aqui não chegou a 50%. Deve ter chegado nessa proporção aí, em torno aí de 30% aproximadamente. Então, analisando, houve uma queda realmente da proporção de crescimento da população comparando os dois períodos, ok? Então, caiu? Sim, caiu. Assim, a afirmativa é verdadeira. Já adianto para você que essa é provavelmente a afirmativa mais difícil dessa questão. Primeira, verdadeira. É claro que você poderia também acessar essa informação através de conhecimentos gerais, da ideia que você conhece, que houve realmente uma redução na explosão demográfica e tal. Mas o gráfico ele é a chave para responder se você não tivesse o domínio dessa informação. Analisando a segunda afirmativa, vou colocar aqui o gráfico para a gente acompanhar, para a gente fazer a consulta quando eventualmente for necessário. 2. A proporção de crescimento da população mundial dobrou em um espaço de 40 anos. Analisando aí a proporção de crescimento da população mundial. Quando nós olhamos aqui e vimos que aqui tem 6 bonequinhos e aqui tem 12, eu poderia deduzir que a afirmação é verdadeira, porque de 1960 até 2000 são os 40 anos, que aparece aqui na afirmativa. Contudo, ele não falou a população mundial dobrou. Ele disse a proporção de crescimento. E a proporção de crescimento caiu, conforme nós vimos na afirmativa 1. Portanto, a afirmação 2 é falsa, por causa dessa frase aqui, proporção de crescimento. Em números absolutos, houve o dobro da população, mas não na proporção de crescimento. Logo, a afirmativa é falsa. 3. A proporção de crescimento da produção de alimentos no período de 1980 a 2000 foi menor
que é a proporção de crescimento da população no período de 1960 a 1980. Bom, nós vimos que houve uma redução na proporção de crescimento da população e vimos também as informações da produção. Analisando aí a produção agora. Agora vamos esquecer essa parte da população e vamos analisar a proporção da produção de grãos que aparece no gráfico. Vamos lá? Então nós observamos que na primeira parte aqui do nosso gráfico nós temos 6 sacas. Lembrando que cada saca representa aí 145 milhões de toneladas. Então 6. Isso em 1960. Em 1980 nós temos 12 sacas. Então, em 1980 nós temos 12 sacas. E em 2000 nós temos 14 sacas. Analisando, portanto, o que aconteceu aí, nós vemos que de 6 para 12 dobrou. Né? Nós tivemos aí um crescimento de 50%. Agora, de 12 para 14 não chegou nem a 50%, bem abaixo disso. Por quê? Se fosse para dobrar, para manter o ritmo de crescimento, tinha que ir para a metade de 12, que seria 18. Chegou a 14. Então o crescimento aqui chegou aí em torno de 25%. Então podemos dizer que a produção de alimentos foi menor que o crescimento populacional no período, que nós vimos na afirmação número 1, que aquele crescimento foi em torno de 30% a 40%. Então houve uma produção de alimentos menor do que o ritmo de crescimento da população. Então a afirmativa é verdadeira e assim marcando a resposta, letra D, para esta questão.